Cara, eu não acredito nem por um minuto que exista um pingo de honestidade nessas análises aí de pessoas com mais de 10 anos de idade, né, que tomam as armações do Lula pelo embrulho dentro do qual ele reapresenta de novo e de novo aquelas mesmas de todo sempre. Agora, taxação de super ricos, o clima, finanças climáticas, governança global da inteligência artificial, eliminação de doenças socialmente determinadas, parcerias de saúde contra doenças tropicais, a paz, sempre dependendo de quem é o atacante e quem é o atacado. Gente, tudo isso são ecos, não são sons originais. Né? O Lula vai pondo na lista tudo que pode ressoar nos ouvidos dos desatentos aí, como causas nobres. Né? Defesa de princípios básicos de livre mercado, na boca desse pessoal, então, gente, é só a mais sem vergonha de todos os cinismos. Escárnio mesmo, né? Depois de mais de um século inteiro gritando violentamente o contrário. Foi o que eles passaram. Né? E é com certeza que isso provoca gargalhadas nos Lulas aí quando eles se assistem na televisão dizendo isso lá entre eles. Né? Tudo isso, gente, é só o chiclete que ele atira para os ruminantes aí de gomas de pensamento mastigarem nos jornais e nas televisões da imprensa pelega, que é esse morto-vivo, esse Walking Dead que ainda perambula por aí. Não tem mais gente inocentemente enganada nessa galera, gente. Desde fevereiro de 1956, lá no 20º Congresso, quando os próprios comunas confessaram o que é que eles são e para que eles estão aí, ninguém mais tem direito a essa inocência. E dentro das redações do terceiro milênio, então, é muita cara de pau afirmar essa inocência. Cara, é preciso parar de aceitar a linguagem que eles usam para fora. A gente precisa descrever eles e os projetos deles com a linguagem que eles usam nas reuniões fechadas lá deles. O Lula acrescentou a herança recebida, esse negócio aí de BRICS, de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Por enquanto, os chefões do Irã, da Arábia Saudita, do Egito, da Etiópia, dos Emirados, e também já convidou os chefões de Cuba, da Bolívia, da Turquia, da Nigéria, da Indonésia, da Argélia, da Bielorrússia, da Malásia, do Uzbequistão, do Cazaquistão, da Tailândia, do Vietnã, de Uganda e o que mais, sei lá, que vem por aí. Vocês veem esses assassinos todos, gente? Esses vencedores aí dos mais disputados campeonatos nacionais de corrupção, de trapaça e de violência política, realmente preocupados com o ar que você respira? Né? Com doenças tropicais? Com a paz mundial? Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é uma reunião de povos, gente. É uma união de ditadores. Só o que esses pessoal têm em comum é a sua mais radical e ferrenha antidemocracia. Todos e cada um deles quer ver pelo binóculo ao contrário a mais vaga ameaça de serem apiados do poder ao fim de 4 anos, que é porque a democracia foi inventada. Não é o comércio que vai unir esse pessoal, gente. A economia para esses ditadores é só mais uma arma de conquista e de manutenção do poder. Permitir a cada mané que sobreviva ou não, economicamente falando, é a principal arma de controle que eles têm das multidões. Está aí o Alexandre de Moraes e as desmonetizações dele para não nos deixar mentir. É para isso que eles precisam mandar nas redes, gente. A economia vai ser usada como arma, como sempre foi nas ditaduras, para destruir a moeda do outro lado, para isolar economicamente o inimigo,
para impor miséria para uns e premiar outros com riqueza, para comprar a morte da democracia. E para quem isso não bastar, é morte também. Esse grupinho reunido pelo Lula lá no Rio de Janeiro, gente, executa mais gente por ano que o crime organizado do Brasil. Eles são o crime hiperorganizado. A economia nacional que se foda, né? Por maior que seja a miséria que eles espalham, sempre sobra o suficiente para os jatinhos, para as viagens, para os palácios da corte. O que estão estruturando aí é o de sempre, gente. O mundinho velho de sempre contra os Estados Unidos e essa Europa já semi-ocupada aí que estrebucha lá no velho mundo. Não existe um ocidente em matéria de identidade de modelos políticos. A Europa mesmo nunca se entregou completamente à democracia. A aristocracia travestida em parlamentarismo nunca se rendeu oficial e completamente, gente. Essa é que é a verdade. E agora está condenada pela geografia, esse pequeno promontório aí do continente asiático chamado Europa, né? E que no momento já está maciçamente invadido pelo Islã. Vão sobrar os Estados Unidos e, graças a Deus, a sua, por enquanto, esmagadora potência, e talvez a Suíça aí como santuário, né? Como o berço, como a Meca, como a Jerusalém da democracia. Mas também esse pessoal, gente, pode ser carcomido gramscianamente por dentro, né? Porque eles são vulneráveis ao dinheiro, especialmente as suas escolas e as suas universidades, né? E vão rodar se não começarem a se lembrar já da sua própria história. A América Latina vai ficar balançando aí entre as determinações da geografia e o DNA mestiço de democracia dos fugidos com antidemocracia dos colonizadores que todos eles têm. E o Brasil, o maior mestiço desse sul global, é que vai determinar para que lado vai cair essa metade do mundo, gente. É disso que alguns americanos importantes estão começando a desconfiar. Vamos torcer para que não seja tarde demais.